Olá pessoal, meu nome é Paulo, sejam bem-vindos ao canal e blog SW9. Hoje a gente vai dar continuidade ao conjunto de aulas sobre armazenamento de dados do lado do cliente. E nessa terceira aula nós vamos continuar a preparação da nossa página de contatos. Então, para quem não viu a segunda aula, onde a gente inicia o processo de preparação, eu recomendo assistir. E nessa terceira aula nós vamos dar continuidade vendo três pontos principais. O primeiro deles é construir a nossa camada de abstração, onde a gente vai ter os métodos, aí, as funções genéricas, aí, que independente do tipo de armazenamento de tecnologia que a gente vai usar, a gente vai sempre chamar essas funções, o que vai facilitar bastante aí, o processo aí, e a nossa aplicação, né, a manipulação da nossa página de contatos. Na sequência, nós vamos trabalhar na construção, na definição dos eventos que fazem parte aí da nossa tela de contatos. E por último, eu vou mostrar para vocês uma interface chamada Form Data, que é uma interface que veio junto aí com o HTML5, que vai permitir a gente manipular os dados do formulário após o submit, ok? Bom, então vamos rapidamente à intro do canal e na sequência a gente volta. Bom, retornando então aí a nossa terceira aula sobre onde a gente fala das tecnologias de armazenamento de dados do lado do cliente. Como havia falado, nessa terceira aula é uma aula de preparação, dando continuidade à segunda aula. E nessa preparação, a primeira coisa que a gente vai ver é construir sim uma camada de abstração para que seja mais fácil aí depois que a gente defina isso como um padrão para trabalhar na nossa página de contatos. Então nós vamos abrir aqui o nosso projeto, que é o projeto que a gente vem ao longo aí da mega série e da trilha de HTML5 trabalhando. E detalhe, o projeto eu vou disponibilizar na área de downloads, tá? Os projetos aí que são, cada aula que eu for finalizar, eu vou disponibilizar na área de downloads o projeto parcial, para que aí no final da aula, no final desse conjunto de aulas sobre armazenamento de dados, eu libere lá na área de downloads o projeto completo. Então aqui é a ideia, né, a ideia que a gente está usando, que é o Cloud9, e a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no nosso projeto, para trabalhar com a nossa página de contatos, é criar a estrutura e a camada de abstração, tá? Eu não vou fazer a implementação de cada função dessa camada de abstração, mas eu vou criar as definições, tá? Então vamos começar aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer, vamos criar um arquivo chamado storage.js. Vai ser dentro dele que a gente vai criar as funções. E agora a gente vai começar então a construção das funções. A primeira função que a gente vai construir aqui, que a gente vai, na verdade, implementar a definição, é a de inicialização do armazenamento de dados, tá? Então, ao longo aí das aulas vocês vão ver os vários tipos de tecnologia e a gente vai nessa função aqui fazer a inicialização. Então a gente vai definir aqui, deixa eu só abrir o storage.js, e aqui a gente vai começar então. Então var inDB, que vai ser o nome da nossa função, function, e ela vai receber um parâmetro chamado type, que é o tipo de tecnologia de armazenamento que eu vou usar, tá? Então aí esse é o conceito do processo aí da camada de abstração. Eu vou sempre usar, por exemplo, o método inDB, independente do tipo de tecnologia de armazenamento que eu vou usar. Vou passar o tipo aqui, e aqui dentro sim da minha função é que eu vou fazer a validação. Qual primeiro é o tipo que foi selecionado, né, o tipo de armazenamento, para aí sim fazer a tratativa e a implementação correspondente, tá? Então só vou deixar aqui a definição do inDB. Vou fechar aqui. Na sequência, a gente vai criar uma outra função chamada cleanDB. Então só voltando um pouquinho aqui, a gente cometi um erro aqui. Vamos agora à definição aqui do cleanDB. O cleanDB ele vai servir para você fazer a limpeza da sua base de dados, né? Então, dependendo também do tipo de tecnologia que você vai usar, ele vai limpar a base de dados para que você possa construir novas coisas dentro dela, ok? Então, a definição do cleanDB
vai ser essa daqui. Eu não vou passar o tipo de armazenamento, por quê? Porque independente do tipo, ele vai ter que fazer a validação em todos eles para identificar o tipo e fazer a limpeza, ok? Na sequência, nós vamos criar a nossa função chamada save, que vai ser responsável por salvar cada contato lá no nosso formulário de contatos. Então, save function. Ela vai receber aqui dois parâmetros, que vão ser o meu tipo, né, que é o tipo de armazenamento que eu estou usando no momento, o que foi selecionado pelo usuário, e aqui as minhas informações do contato que eu salvei lá pelo formulário, que são quais? Nome, e-mail e telefone, tá? Aí aqui dentro da minha função save, eu vou chamar o INDB, vai ser basicamente isso que nós vamos implementar aqui nessa aula, tá? Para que nas próximas a gente implemente o restante do código aí da implementação de cada função. Então aqui eu vou chamar o INDB type, que é justamente para quê? Para que eu possa criar uma estrutura desse tipo de armazenamento para salvar as informações aí do contato. Na sequência, eu vou criar uma outra função chamada getAll. Ela vai ser responsável por trazer todos os contatos que eu tenho armazenado na minha estrutura de armazenamento do lado do cliente. Para ela só basta eu passar como parâmetro o tipo de armazenamento, e aí aqui dentro eu vou fazer a validação, né? Dependendo da escolha que o usuário fez lá na tela de contatos, a partir do drop-down, eu vou fazer as validações aqui, colocar os ifs e fazer as implementações correspondentes. Aqui também nós vamos chamar o INDB type, ponto e vírgula. E agora nós vamos para a nossa próxima função aqui da camada de abstração, que é a search, que vai ser responsável aí por pesquisar termos dentro da minha estrutura de armazenamento, tá? Então lá na minha tela de contatos, como vocês viram na segunda aula, ela tem um campo de pesquisa, onde você vai digitar lá, nessa implementação só vou permitir pesquisar por nome e e-mail, então você vai digitar lá o nome ou e-mail, vai pesquisar e essa função aqui, a implementação vai ser responsável por buscar esse termo dentro da minha estrutura de armazenamento. O search, ele vai precisar de dois parâmetros, o type, né, que é o tipo de armazenamento que eu estou usando, e o term, que vai ser o termo que eu digitei lá para fazer a pesquisa, o termo que eu estou buscando, tá? Vou colocar um ponto e vírgula aqui. Aqui eu também vou usar o INDB. Só um ponto aqui, pessoal, nessa implementação, provavelmente, com certeza, existem outras formas melhores de se implementar, tá? O que eu estou implementando aqui é só uma versão aí para que seja didática e você consiga trabalhar, melhorar, alterar e implementar isso no seu projeto, tá? Utilizar da melhor forma aí no seu projeto pessoal ou profissional e no seu plano de estudos. Type. Pronto. Então aqui eu criei a definição aqui da função de search. E agora eu vou criar duas funções que são funções de renderização. A primeira função vai ser chamada de renderline. Ela vai ser responsável pelo quê? Por exibir lá na tela, naquela grid, onde eu tenho a grid de contatos, exibir um único contato, tá? Então, em determinadas situações, aí, por exemplo, a hora que eu clicar no botão de salvar o meu contato, né, criar o meu novo contato, eu vou chamar esse método renderline para que ele exiba esse contato como último item lá da minha tabela, tá? E uma outra função que vai ser chamada, que nós vamos chamar de renderAll, essa vai ser responsável por exibir mais de um item, mais de um contato lá na minha grid, tá? Então tem duas situações aí que a gente vai usar o renderAll. A primeira delas é dentro do getAll. Então o getAll, quando eu for carregar a minha página inicialmente, eu vou chamar o getAll
para ele trazer todos os contatos lá na minha grid e renderizar isso. Então vou criando linhas lá, vou manipular o DOM e vou criando linhas lá na minha grid. E uma outra situação que a gente vai usar o RenderAll também é na pesquisa. Então, quando a gente fizer uma pesquisa e encontrar algum contato correspondente ao termo que a gente digitou, ele vai trazer, pode trazer um ou N contatos, e a gente vai usar o RenderAll para trazer, né, para criar esses N itens, esses N contatos lá e exibi-los na grid. Então, nesse caso, eu vou mostrar passo a passo agora. Vai ser a única exceção que a gente vai ter aí na nossa camada de abstração, onde eu vou mostrar passo a passo como que a gente implementa o renderline e o nosso RenderAll. Então aqui eu já tinha o código pronto, né, na preparação aí da aula. Então aqui eu tenho primeiro o nosso renderline. O renderline ele vai receber um contato, um único contato, né, que contém um nome, um e-mail e um telefone. Aqui eu vou capturar nessa variável table a minha área de tbody da tabela. Então na minha tabela lá eu vou ter um thead, que vai ser o meu cabeçalho, e vou ter o tbody, onde a gente vai incluir as linhas correspondentes, uma linha correspondente a cada contato. Então aqui eu estou capturando, na verdade, a minha estrutura de tbody, tá? E aqui eu vou fazer uma iteração, um loop, para pegar os meus contatos. Como aqui eu só tenho um contato, eu vou usar mesmo assim o for each. Ele vai fazer uma única interação aqui. E aqui dentro do meu for each, eu vou criar então a minha única linha e as células correspondentes. Então vai ser uma célula aí para o nome, uma célula para o e-mail, para o telefone e uma célula para a nossa operação de remoção de contatos, tá? Então aqui eu estou usando, basicamente, não estou usando o jQuery, nenhuma outra biblioteca de criação de itens aí, de tags e manipulação de DOM. Eu estou usando os métodos nativos mesmo de manipulação de DOM, tá? Então aqui o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma variável chamada newRow, que ela vai receber, na verdade, a minha nova linha da tabela, tá? E essa linha ela vai ser inserida no final da minha grid. Então se eu tiver 10 itens lá, na 11ª posição é onde ele vai inserir essa linha, tá? Então aqui eu tenho a inserção da minha linha, o newRow aqui eu vou ter então o HTML correspondente lá ao TR, né, que é a criação de linha dentro da tabela, né, aqui para baixo eu vou ter a criação das células. Então vou utilizar newRow, que é a minha linha, ponto insert cell. Então vou inserir uma célula na posição 0, posição 1, 2 e a posição 3, tá? Aqui eu vou usar o método chamado createTestNode, onde eu vou recuperar o nome que eu digitei lá no formulário, aqui o e-mail e aqui o telefone. Então vou ter essas três variáveis aqui correspondentes a nome, e-mail e telefone, e eu vou fazer o append dessas informações aqui, tanto nome, e-mail e telefone, nas células correspondentes. Então para isso eu vou usar aqui o appendChild, tá? Que é um método também disponível para manipulação do DOM. Eu vou fazer um appendChild aqui na célula 1, 2 e 3. E na minha célula 4, onde eu vou ter a operação de deleção, eu não vou fazer o appendChild, mas vou usar esse método aqui innerHTML, tá? Que ele vai, na verdade, renderizar na minha tela esse conteúdo HTML aqui, ó, que vai ser um botão com o evento onClick, onde eu vou chamar uma função chamada removeContact, que vai remover do meu DOM, da minha estrutura DOM lá da tabela, o contato, tá? Eu não vou remover o contato da minha estrutura de armazenamento, mas só da tela lá do meu grid, ok? Aqui eu coloco um console só para a gente verificar o resultado mesmo lá no console, para efeito de debug. E agora nós vou mostrar para vocês a implementação do RenderAll, tá? É bem parecida, né? A diferença é que eu vou ter mais de um item. Vou fazer uma iteração aqui para exibir mais de um contato lá na minha grid. Então aqui eu tenho o RenderAll, eu vou receber, vou ter como parâmetro contatos, né? Então a variável contacts, onde eu posso ter mais de um contato, posso ter um ou mais, tá? E aqui o que a gente vai fazer? Diferente lá da função renderline, onde eu simplesmente pego lá, faço a seleção lá da minha estrutura do tbody, faço a inserção da linha
e depois das células, eu estou mantendo os contatos que existem lá. Então, se tiver 10, 5, 6 contatos, eles vão ser mantidos lá e eu vou inserir um item no final lá da minha estrutura. No caso do render all, eu vou limpar, eu vou zerar a minha grid e vou recriar essa grid, tá? Então, isso é possível a partir dessa linha aqui, dessas 3 linhas, onde eu vou fazer o mesmo que eu fiz lá em cima, eu vou colocar aqui na minha variável table a minha estrutura de tbody. Aqui eu vou criar um novo elemento, um novo tbody, e aqui eu vou fazer um replace. Então eu vou pegar o meu tbody antigo e vou substituir pelo novo, que é o que está zerado. Então aqui eu tenho um tbody novo, tbody new, e aqui o antigo, table, e eu vou fazer a substituição disso. Então eu vou zerar tudo que eu tiver de contatos lá e deixar limpo para poder inserir novamente, tá? Então depois que eu fiz a limpeza aqui, fiz esse replace, eu vou novamente capturar o tbody que eu tenho lá, que é o novo tbody que eu criei, e a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez lá no renderline. Dar um for each aqui, criar a nossa linha, a nossa tr e as células. Então a célula 1, a 2, a 3 e a 4, né? Sendo que as 3 primeiras a gente vai ter a informação do nome, e-mail e telefone, e a última, que é a new cell underline 4, eu vou chamar o método innerHTML para renderizar um botão, que é o botão que vai permitir remover o item lá da minha grid, tá? Então com isso a gente fecha provisoriamente a construção da camada de abstração, né? Então a gente vai ter o inidb, vai ter o clear, vai ter o save, o search, o render all e o renderline, tá? Então todas essas funções aqui. E lá na próxima aula, quando a gente for falar para vocês da primeira tecnologia de armazenamento de dados, né? Porque na próxima aula até as demais, cada aula a ideia é falar sobre um tipo de armazenamento de dados. E aí sim a gente vai implementar as formas correspondentes aqui de save dentro já dessa casca aqui, dessa definição que a gente tem. Então pronto, a gente fez já a criação do Storage.js, né, onde a gente vai ter a camada de abstração, e agora a gente vai criar os eventos. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai lá a gente vai usar o main.js, tá, para fazer isso. E aqui no nosso Storage.html a gente vai fazer os ajustes. Então eu só vou deixar de JavaScript aqui o evento do submit, que é relacionado a esse código aqui, tá? Então essa parte toda aqui, ó, storage, setup, autoload, que eu já expliquei lá na aula anterior, nós vamos retirar daqui. E aqui no meu main.js eu vou colocar as funções correspondentes e incluir mais algumas, tá? Então eu já tenho aqui a implementação completa. Então o que a gente vai ter de novo? A gente vai ter a função selectDB. Essa função selectDB, ela vai ser chamada lá no meu dropdown, né? Como vocês viram lá na aula anterior, eu tenho um dropdown onde eu seleciono o tipo de armazenamento que eu quero. E nesse dropdown, cada vez que você selecionar uma opção lá na minha tag LI, eu vou chamar esse selectDB aqui, passando o tipo, né? Que vai ser a descrição aí da tecnologia. E aí nesse selectDB, o que eu vou fazer? Eu vou dar um cleanDB, então eu vou chamar lá a minha função da minha camada de abstração para zerar a minha base de dados. Vou setar o meu tipo, meu novo tipo, né, para que eu possa utilizar depois na sequência para fazer o salvamento, fazer a pesquisa e a remoção de itens. E eu vou chamar o autoload, que é para exibir aquela informação que fica do lado do dropdown, tá? Onde eu tenho lá qual é, no momento, o tipo de armazenamento que eu estou usando. Aqui para baixo a gente tem a implementação da função storage setup, que é o que a gente já tinha, que é o que eu removi aqui de storage.html e coloquei aqui, isolei aqui na main.js. Então é idêntica, né, a implementação. O autoload é a mesma coisa, né? Como eu disse para vocês, o autoload é responsável por exibir essa mensagem aqui do lado do dropdown, né? Então ela vai ter lá o armazenamento corrente, né? O tipo de armazenamento que a gente selecionou. O que a gente tem de novidade aqui, a gente
criou o evento de pesquisa, tá? Então aqui eu criei uma variável chamada search_evt, que ela vai receber, na verdade, aquele input. Desculpa, é o botão de pesquisa, tá? Então aqui é o document getElementById search, que é o documento de pesquisa, e aqui eu vou criar o evento de clique. Então quando o usuário for lá e clicar no botão para pesquisar, ele automaticamente vai acionar esse evento. E aqui a implementação do evento de search, ele vai ter o seguinte: a gente vai pegar o termo, que é o termo da pesquisa que o usuário digitou lá, é o termo que ele quer pesquisar na estrutura de armazenamento. Isso a gente faz pegando o input, né? Pegando o valor lá do input, onde eu defini como ID igual a filtro, tá? Então aqui eu vou ter o meu valor, o meu termo, e na sequência eu vou chamar a função search, que é a função lá que existe na camada de abstração, passando o tipo atual que eu tenho de armazenamento. Então eu chamo aqui o storage setup, que ele vai me trazer o último tipo salvo lá, o tipo corrente, e como segundo parâmetro o termo. O que a gente vai precisar fazer aqui agora? Eu vou ter que ir lá no storage HTML e vou definir um ID para o meu input e um ID para o meu botão de pesquisa. Então a gente vai vir aqui no storage HTML. Vamos primeiro localizar o nosso botão de pesquisa. Olha só, ele está aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vai mudar o tipo aqui para button e ID search. Pronto, tá? Então quando eu for clicar nesse botão aqui, ele vai disparar aquele evento lá de clique para fazer chamar lá a função de search e tentar buscar o contato. E também no input de filtro, que é esse aqui, eu já tenho um ID de filtro. Eu não vou precisar fazer alteração nenhuma, eu já tenho um ID aqui. Então voltando aqui para o main.js, eu já fiz todo esse processo, configurei então o ID search, chamado search, o filtro eu já tinha. Então a construção também do evento, a definição do evento de search está concluída. E na sequência a gente vai criar aqui uma função chamada removeContact, que ela vai apenas remover o item da minha grid, tá? Não vai remover os dados lá da área de armazenamento. E essa função aqui, removeContact, eu vou receber a linha que vai ser o meu contato, a linha que eu selecionei lá para remoção. Aí eu vou chamar aqui Aí aqui eu vou capturar o ID, né, o índice da minha linha. Então para isso eu defini uma variável chamada i, e eu chamei aqui row, que foi o parâmetro que eu passei, .parentNode, parentNode.rowIndex, onde ele vai localizar o ID lá qual que é a minha linha, qual que é a minha TR dentro da estrutura de tbody que eu quero remover. E na sequência eu vou chamar o getElementById, contatos, né, que aqui é a minha tabela, o ID da minha tabela, da minha grid, e chamar o método deleteRow passando o índice. Essa linha aqui vai efetivar então a remoção da minha TR lá da grid, ok? Da TR que eu selecionei para remoção. E por último eu vou chamar o autoload para justamente chamar aqui e renderizar essa mensagem aqui, informando qual é o tipo de armazenamento que está selecionado lá no momento, tá bom? Bom, tem uma outra alteração que a gente vai precisar fazer relacionada ao SelectDB. Conforme eu falei para vocês, SelectDB é chamado lá na minha dropdown e eu vou ter que chamá-lo aqui na storage HTML também. Então nós vamos vir aqui, onde a gente definiu o nosso dropdown. E aqui no LI a gente vai fazer as chamadas à função SelectDB, né? Então a gente vai criar N opções aqui à medida que a gente for avançando com as aulas, que surgirem as novas tecnologias, a gente vai criar uma linha aqui por tecnologia. Então aqui no caso, no href, a gente vai chamar o SelectDB.
passando como parâmetro o nome da tecnologia. Então, no caso, local storage. Nós vamos copiar essa linha aqui, vamos criar mais uma opção que nós vamos ver aí também nas próximas aulas. Então, a mesma coisa, vai chamar o selectDB e aqui a gente vai mudar Session Storage e aqui na descrição Session Storage. Com isso, então, a gente conclui a definição lá da nossa função de selectDB. E agora, por último, a gente vai verificar, implementar, concluir, na verdade, a construção do evento de submissão lá do formulário, tá? De gravação do contato. Então, nós vamos vir aqui para baixo. Lá na aula anterior, a gente já tinha parte já construído, né? O que a gente vai fazer aqui inicialmente é chamar o método getAll, a função getAll, que faz parte lá da nossa camada de abstração. Por que eu vou chamar o getAll aqui? Ele tem, qual o objetivo que a gente vai ter na tela de contatos? Toda vez que ele fizer uma atualização na página de contatos, fizer um refresh, a gente automaticamente vai chamar a função getAll para trazer os contatos que estão armazenados e exibi-los na nossa grid, tá? Independente se tem 1, 2 ou 3 ou não tem nenhum, a gente vai chamar essa função aqui, getAll. Como a gente havia falado, o getAll ele tem um único parâmetro, que é o tipo de armazenamento que a gente está utilizando. Então aqui a gente vai chamar aqui local storage .get item e vai pegar o conteúdo aqui da minha variável db, que contém a informação, né, do tipo de armazenamento que está selecionado naquele momento, que foi selecionado pelo usuário. Pronto, chamado getAll aqui, agora a gente vai trabalhar na construção do evento aqui de submit. Então, o código que já havia lá na aula anterior, a gente vai criamos aqui uma variável form, que vai receber o nosso objeto form lá do HTML. E aqui a gente vai adicionar um evento de submit. Então, quando eu for clicar lá no botão de submit, lá no meu formulário de contatos, ele vai acionar aqui, o evento vai ser acionado e a gente vai executar esse código que tem aqui dentro dele, tá? E aqui, só para vocês terem então uma noção, que já havia também na última aula, a gente vai fazer uma validação. A partir do momento que o usuário clicou no submit, a gente vai chamar esse método checkValidity aqui para verificar se todos os campos foram preenchidos corretamente, se todas as regras de validação foram obedecidas, para que aí sim, aqui dentro, a gente faça o processo, primeiro, de capturar os dados do formulário, segundo, chamar a nossa função de save lá da camada de abstração para salvar o nosso contato. Na sequência, fazer um reset no formulário, zerar todo o formulário para que o usuário possa digitar um novo contato. E por último, a gente vai usar o prevent default, o método prevent default. Então vamos implementar tudo isso aqui. A primeira coisa aqui é chamar o formData. O formData ele é uma interface que surgiu com HTML5 e ele vai permitir você criar um objeto de tipo formData para que você consiga manipular os dados do formulário que foi submetido. Então você vai conseguir capturar os dados digitados lá nos inputs de uma forma mais rápida e mais prática. Só que para a gente usar o formData, como que o formData funciona? Ele trabalha no conceito de chave e valor. As chaves vão ser os nomes de cada input e o valor, o que foi digitado pelo usuário. Para que seja possível funcionar isso lá na nossa página, nessa página Storage HTML, nós vamos precisar fazer uma alteração no formulário. Por quê? No nosso formulário atualmente nós não usamos o atributo name, então nós vamos ter que criar o atributo name, usar o atributo name para cada campo que a gente tem aqui no nosso formulário. Então nós vamos utilizar aqui o atributo name nos 3 campos. Então inicialmente aqui no nosso input name, onde eu tenho aqui atributo name e aqui o nome do meu input.
Na sequência, para e-mail, a gente utiliza aqui também o atributo name, e aqui eu estou chamando de contato.email. E por último, aqui no telefone, também o atributo name e o nome contato.telefone. Então, com isso aqui, com esse pré-requisito aqui atendido, a gente vai conseguir usar o form data normalmente. Então, voltando aqui para a implementação, o que a gente vai fazer aqui agora é definir uma variável var form data igual new form. A gente vai criar um objeto do tipo form data, passando o formulário aqui como parâmetro, tá? Na sequência, a gente vai criar uma estrutura chamada contact, que é onde a gente vai ter os dados do contato que foi salvo. Var contact onde nós vamos ter três chaves. Então a primeira chave é a nome, que vai receber o conteúdo que foi digitado lá no campo nome. Como que a gente recupera essa informação lá digitada? Usando form data e o método get, disponível no objeto form data, passando como parâmetro o nome do campo, que a gente definiu lá no atributo name. Se na sequência, outra chave, e-mail, form data.get contato.email. E por último, a nossa chave telefone, na mesma forma, chamando aqui o método get, passando o nome contato.telefone. Pronto. Então com isso a nossa estrutura aqui, o nosso contato aqui já está armazenado aqui na variável contact. Na sequência a gente vai chamar a função save, que faz parte lá da camada de abstração. Save, conforme vocês haviam visto lá quando eu falei sobre a função save, ela possui dois parâmetros. Então a primeira delas é a local, é o tipo de armazenamento, que a gente vai capturar aqui pelo local storage.db, e o segundo parâmetro é o nosso contato que nós queremos adicionar. Contact. Pronto. Na sequência, a gente vai chamar o reset, que é para limpar todos os meus inputs no momento, logo após eu realizar a gravação do meu contato. Então aqui eu vou chamar form.reset e por último a gente vai usar event.preventDefault. Por que a gente vai usar esse método aqui preventDefault? Bom, de forma natural, quando a gente clica lá no submit, né, vai submeter um formulário, por padrão, naturalmente, o navegador ele vai fazer a atualização da página automaticamente, tá? Bom, como o nosso cenário aqui não é esse, né? Então, tanto para cenário, se você estiver usando Ajax, ou estiver usando alguma forma de não precisar fazer refresh, esse é o nosso caso, tá? No caso do formulário a gente não vai precisar fazer refresh, mesmo porque a gente vai recuperar esses dados aí via HTML5 e fazer a manipulação do DOM. Então nesse caso, para evitar que esse evento natural aí de atualização da página seja realizado, a gente vai usar o método preventDefault. Então agora nós vamos salvar aqui, eu só vou executar o projeto para vocês verem como ficou. Mas eu não vou fazer nenhum tipo de operação, mesmo porque não foi finalizado todo esse processo, tá? Essa inteligência. Isso vai começar a ter uma cara, uma inteligência, uma navegabilidade, quando a gente partir para a nossa próxima aula, onde a gente vai falar da primeira tecnologia de armazenamento. Então, aqui eu vou abrir o projeto no navegador.
E essa aqui é a cara do nosso projeto, conforme eu mostrei já na nossa aula anterior de preparação, nossa primeira aula de preparação, tá? Então eu tenho aqui os tipos, né? Então, por exemplo, se eu selecionar, olha só, ele já muda a informação aqui. Então aqui ele indica que o armazenamento de dados que eu estou usando no momento é o Session Storage. Se eu vier para cá, o Local Storage, tá? E aí tem todo esse processo aqui de gravar, de pesquisar e de exibir os dados aqui na minha grid. Bom, pessoal, então só recapitulando o que nós vimos nessa aula, nós construímos lá parte da nossa camada de abstração, né, as funções básicas que nós vamos sempre estar utilizando. Construímos integralmente a função de renderAll e renderLine. Na sequência, definimos todos os eventos que a minha página de contatos vai precisar. E por último, eu mostrei para vocês a utilização do FormData e nós implementamos o evento de submit lá para seguir com a gravação do contato relacionado à nossa página de contatos. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixe seu like, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal. Fiquem à vontade para colocar aí seus comentários, suas dúvidas. Eu vou estar à disposição aí para ajudar vocês. Lembrando que eu vou deixar na minha área de downloads esse projeto parcial para que vocês já possam dar uma olhada, já começar a estudar. E fiquem aí antenados agora que vai aparecer na sequência os vídeos sugeridos com uma série de outros trabalhos que eu tenho aí no canal YouTube para que vocês possam também estudar ou, caso tenha interesse, compartilhar também. Fiquem com Deus, pessoal, e até o próximo vídeo.